Voltamos agora com o programa Odonto Prime e a gente vai falar um pouquinho sobre um caso agora de saúde realmente, né? De uma paciente que compareceu ao consultório, tá? Então ela compareceu ao consultório, ela relatava que ela tinha um probleminha num dente, ela se queixava um pouco da área estética, de alguns outros dentes, que ela não estava contente, enfim, com o tratamento, né? E ela tinha um dente aqui nessa região central, que foi um dente que tinha sido feito há muitos anos atrás um tratamento de canal e que esse dente tinha dado uma pequena lesão e ela era uma paciente de outra cidade e esse dente, enfim, o dentista que avaliou, ele disse que foi levando, foi avaliando, tinha que aguardar. Enfim, chegou um momento que ela começou a sentir um incômodo muito grande e ela veio nos procurar. E a primeira coisa que a gente faz, que o paciente vem nos procurar, é fazer toda a bateria de exames para a gente ver o que está acontecendo, né? Porque não adianta a gente mexer na parte estética, deixar os dentes lindos e maravilhosos, se as raízes, se a parte óssea, se a saúde não está ok. A gente tem que sempre casar as duas coisas, né? A estética e a saúde bucal, elas têm que andar juntas, né? Um bom sorriso não é só um sorriso bonito, é um sorriso também saudável. Então, vamos pedir os exames dessa paciente. E aí, a gente aqui tem uma visão da panorâmica, então onde ela tinha tratamento de canal desses dois dentes, né? E aqui na visão da panorâmica a gente não consegue visualizar muito bem, mas eu já vou mostrar para vocês a tomografia, onde a gente consegue ter uma visão melhor. Aqui então uma visão também periapical, então de todos os dentes, onde a gente consegue observar mais de perto como está essa raiz, o ligamento periodontal desse dente, se está saudável ou não, como que está o canal, né, a polpa, se esse dente está com restaurações muito profundas ou não, se existe cáries interproximais que ficam entre os dentes. Então a gente faz uma bateria de exames para que a gente possa ver como que está a saúde dessa paciente. Então aqui uma visão mais próxima para que vocês possam ver, então esses materiais mais claros aqui são restaurações, né? E aqui a própria raiz, então a polpa do dente, onde que é feito, se precisa, o tratamento de canal, que é onde fica assim de uma forma mais esbranquiçada. Então aqui na tomografia foi onde a gente levou um susto, né? Se vocês olharem essa imagem escura, grande aqui, isso aqui é oco, né? Só tem líquido dentro, tá? Porque teria que ser, essa parte aqui, teria que ser esbranquiçado dessa maneira, para ser tecido ósseo. Então, toda essa lesão, todo esse círculo irregular aqui é um cisto. E dentro desse cisto vai ter material purulento, tecido inflamatório e várias outras coisas. E realmente é um cisto enorme, né? Esse já saiu, ele já abrangeu esses dois dentes, já está quase indo próximo ao canino. E então a gente tinha que remover esse cisto. E quando mostramos essa imagem, a paciente realmente levou um susto, porque ela falou que essa era uma lesão muito pequena, né? Quando ela fez a primeira vez o exame, há um tempo atrás, era uma lesão muito pequena e foi avaliando, foram deixando para avaliar e o cisto adquiriu essas proporções. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é uma cirurgia, né? Então a gente tem que abrir toda essa região. No exame tomográfico a gente viu que esse cisto estava muito próximo já à fossa nasal, à comunicação da fossa nasal, então adquirindo já outras proporções. Então a primeira coisa é fazer essa cirurgia, remover esse cisto, fazer um enxerto ósseo nessa região para que a paciente pudesse recuperar a saúde, para depois então a gente poder fazer um planejamento estético, tá? Então aqui novamente uma visão do sorriso, então ela estava descontente já com a estética, ela tinha facetas de resina antigas, então vocês podem ver que já bem mais opacas, de outra cor do que os próprios elementos, já tinha problema em alguns dentes atrás, né? Então aqui vocês podem ver já também posição, inclinamento, né? Novamente a posição dos dentes, restaurações, infiltração e restaurações, então ela já tinha alguns problemas também que tinha que realizar de saúde, tá? Para fazer a estética. Aqui então a gente fazendo a remoção do cisto, tá? Então a gente abre, isso aqui é a raiz do dente por dentro, né? Então isso aqui quando a gente abriu, isso aqui já estava tudo, isso aqui já foi quando foi feita a curetagem e a limpeza desse cisto, já estava tudo tomado de um material purulento, né? Infeccioso. Então a gente fez toda a raspagem dessa região, tá?
Então aqui está, isso aqui é um cisto, né? Então aqui, claro, ele já está estourado, né? Quando a gente vai mexer na boca, ele está como se fosse um balão, né? Claro que ele é muito mais grosso, né? Uma membrana mais grossa que um balão, mas ele fica ali como um balão cheio de pus, de tecido purulento, líquido inflamatório ali dentro. Na hora de raspar, remover, geralmente isso estoura, a gente suga todo esse material, é feito toda a raspagem e fica a cápsula desse cisto e não, para vocês verem o tamanho dessa lesão, né? Então, o que um tratamento de canal, às vezes, que fica lá dentro, às vezes um material infeccionado, o que pode gerar, né? Então, tem que ter todo o cuidado, porque às vezes o paciente não sente dor. Então, quando ele começa a sentir dor, é porque o cisto já adquiriu proporções enormes, né? E aí se torna, claro, mais perigoso. Então aqui mais uma visão. E aqui a gente já fazendo todo o enxerto, então essa é uma membrana colágeno, a gente faz todo o enxerto com material ósseo, depois cobre isso com uma membrana de colágeno para proteger, e aí é feito então os pontos, né? Então, aí depois é só aguardar o período de recuperação. Aqui a gente já estava fazendo a remoção de sutura, fica uma leve linha, mas depois a nossa mucosa ela recupera super bem. Essa linha desaparece em pouquíssimo tempo, tá? E a vantagem desse caso, o que acontecia com relação a esse caso? O fato de ter já essa lesão tão extensa, já começa então a haver uma comunicação dos dois lados da parede óssea, tanto na região anterior como pela região do céu da boca. E aí, se isso acaba evoluindo ainda mais, vai gerar para essa paciente a perda daqueles dentes por perda de tecido ósseo ao redor do dente, ou seja, além de há um comprometimento na área da saúde, logicamente dela, geraria que, em breve, uma consequência muito mais grave do ponto de vista estético, que seria a perda dos seus dentes anteriores. Aí imagina, se eu já não tenho osso e para fazer implante eu preciso de osso, imagina a limitação que você acaba criando. Então, nesse caso, hoje em dia, ela tem uma região aí totalmente e 100% recuperada. Sim, a gente conseguiu fazer uma limpeza, né, nesse final da raiz dela, ali a gente conseguiu curetar, limpar, remover toda a parte infecciosa dessa região e fazer um bom enxerto, e ela conseguiu manter os dentes, tá? Que era o mais importante ali, né? Aí nessa mesma paciente, a gente também acabou nessa mesma etapa, só esperando a recuperação da cirurgia. Já fizemos os problemas que ela tinha nos dentes posteriores, a gente já resolveu. Por quê? Porque aquela parte estética dos dentes anteriores, a gente vai precisar de um tempinho maior para que o enxerto realmente tenha uma boa cicatrização, uma boa osseo-integração ali, para que a gente possa mexer naqueles dentes anteriores. Então, antes disso, a gente já resolveu fazer a parte posterior, onde ela tinha problemas de cáries, infiltração, cáries grandes, já para resolver. Então, aqui fazendo através do CEREC, né? Então, o modelo dos dentes que a gente está executando. Então, aqui a proposta, né, da máquina. Então, aqui, como o Gê já falou em outros programas, o contato sendo verificado, aqui a proposta dos dentes, né? Então, como que vai ficar esses dentes, como é que vai ser feito, formato, anatomia, ajuste oclusal, o que a gente pode calcular virtualmente também, ajuste entre os dentes, né? Então, quando faz um dente da forma convencional, vem do laboratório, você tem que colocar e não entra, aí tem que ir lá tirar um pouquinho, coloca de novo, agora também ainda não entra, tira mais um pouquinho, aí às vezes coloca, e daí às vezes ficou um espaço maior do que gostaria. Então, isso virtualmente é tudo calculado. Então, ali já o ajuste entre o dente e outro, o ajuste oclusal, todos esses ajustes é feito de forma virtual para depois ir para a fresadora, tá? Então aqui já, depois de toda essa parte feita, os dentes indo para a fresadora nos blocos. Então aqui para vocês verem, então isso aqui é a proposta, né, que a máquina tem para a gente fazer um elemento de um molar. E aqui um corte para que vocês possam ver, a gente possa ver também como fica a espessura dessa coroa, o espaço para o cimento, se vai ter, qual a espessura desse espaço para o cimento, o espaço da coroa certinho. Isso aqui, de forma convencional, do tratamento convencional, a gente não consegue visualizar. Você não vai, a coroa que vem pronta do laboratório, você não vai cortar ela no meio para ver como é que ela ficou. E de forma virtual, através do CEREC, a gente consegue visualizar todas essas etapas antes de fresar a coroa, antes de ter o tratamento pronto, tá? Então aqui o caso ali do molar, né? A região onde vai ser trabalhada. E aqui o tratamento então concluído desses dois elementos. Então aqui a gente já resolveu para essa paciente o cisto e o tratamento dos dentes posteriores que tinham problemas de saúde também e que a gente precisava resolver, desculpa. Não era só estética, era saúde. Então aqui uma visão oclusal, então aqui dos dois elementos realizados.
E aqui um resuminho para vocês verem então a proposta dos dentes, os contatos e como que fica a parte do bloco da fresadora nessas coroas, tá bom? Pessoal, seria isso, então é sempre um alerta, porque a odontologia é muito, além da estética, hoje em dia a gente foca muito na estética, mas ela é muito saúde, né? Uma pessoa com um cisto daquele tamanho, várias coisas, essas bactérias caem na corrente sanguínea, começa a prejudicar outras partes do nosso organismo, então, porque imagina o tamanho do cisto, então o tamanho de bactérias, o tamanho da infecção que estava ali dentro do corpo dela, só sendo alimentado, então a série de problemas que isso poderia causar. Então a gente também é muito importante os tratamentos preventivos, né, a prevenção, os check-ups odontológicos, para que a gente possa detectar qualquer tipo de problema ainda menor. Quanto menor o problema, mais fácil da gente resolver. Então prevenir é sempre muito importante.